Olá, você que ainda não me conhece, eu sou Alonso José Silva. Eu não sou pesquisador, não sou historiador, sou apenas um cidadão que, por gostar demais da história do cangaço, criei esse canal no YouTube para, baseado em documentário histórico, falar um pouco, contar um pouco para você sobre os cangaceiros que no passado atemorizou o sertão nordestino brasileiro. Passado este construído com muito sofrimento, sangue, morte, ódio, vingança, traição, armadilha e tudo mais. Mas a nossa história, é a nossa cultura que não podemos deixar esquecida no passado. Precisa mesmo ser contada de geração em geração para manter viva a nossa história, a nossa cultura brasileira. Nesse vídeo eu vou falar sobre Lampião, o rei do cangaço, que foi fotografado com seu bando por um fotógrafo libanês. Vamos então à história. Diz a história que no ano de 1934, Lampião com seu bando foi fotografado por um fotógrafo libanês de nome Benjamin Abraão Boto. A história não diz o dia e o mês que Benjamin Abraão nasceu, mas relata que o seu nascimento aconteceu no ano de 1890. E em 1915, já com 25 anos de idade, veio para o Brasil, fugindo da guerra no seu país, e trabalhou como mascate pelo sertão nordestino afora. No início de 1920, em Juazeiro do Norte, conheceu o padre Cícero, e aí abandonou a profissão de mascate e foi trabalhar como secretário particular do padre Cícero. O padre Cícero era conhecido por todos os nordestes como Padim Cícero. Os nordestinos eram muito devotos ao padre Cícero, principalmente Lampião, que, segundo diz a história, ele tinha um respeito tão grande pelo padre que, quando chegava numa casa, se visse a imagem do padre pendurada na parede, ele não bulia com nada daquela casa e nem deixava também seus cangaceiros bulir com nada. No início do mês de março de 1920, Benjamin Abraão, por intermédio do padre Cícero, conheceu o rei do cangaço, o Lampião. E em 1934, depois da morte do sacerdote, o libanês consegue uma reunião com Lampião e propõe acompanhá-lo com o bando pelas caatingas fora e gerar uma série de fotografia, de vídeo, que na época era ainda preto e branco. Apesar do bando desconfiar, ficar cismado do libanês, Lampião aceitou. Então Benjamin Abraão andou muitos dias com Lampião pelas caatingas, fotografando e fazendo vídeo. Mas Lampião, temendo, não conhecia ainda aquela câmera moderna, temendo ser uma arma de fogo, exigiu que primeiro ele tirasse uma foto do libanês. Depois ele ficaria à vontade para fotografá-lo com seu bando. E assim foi feito. A intenção de Benjamin Abraão era fazer um filme de Lampião com seu bando e pretendia colocar o nome do filme de Rei do Cangaço. Segundo diz a história, foi a partir daí então que
Lampião ficou conhecido mundialmente como Rei do Cangaço. E Rei do Cangaço veio da origem desse fotógrafo libanês. Mas Benjamin Abraão foi tão infeliz no seu trabalho que um documentário mudo produzido por ele chegou aos conhecimentos do então presidente Getúlio Vargas, presidente do país, do Brasil, e que os seus olhos viu aquela cena de Lampião com seu bando exibindo suas armas como uma afronta ao seu governo. Então mandou apreender todo o material fotógrafo de Benjamin Abraão e deu ordem também para todos os governadores do Nordeste apagar de vez por toda o Lampião. Benjamin Abraão Boto, para completar sua infelicidade, num povoado chamado Pau-Ferro, em Pernambuco, apaixonou por uma mulher casada que essa paixão proibida acabou custando sua vida. Em 9 de maio de 1938, nessa vila Pau-Ferro, isso aconteceu à noite. Tomando umas e outras pelos botecos, saiu com destino para a pensão onde estava hospedado. Mas, infelizmente, Benjamin Abraão Boto não chegou no seu destinatário. Foi pego na rua e assassinado com 42 facadas. E na manhã do mês de julho daquele mesmo ano, Lampião, Maria Bonita e Enedina e mais 9 cangaceiros foram surpreendidos com um ataque policial comandado pelo então tenente João Bezerra, e morreram Lampião, Maria Bonita, Enedina e mais 9 cangaceiros. Segundo a história oficial, isso aconteceu na manhã do dia 28 de julho de 1938.